Começando mais um Falha de Cobertura. O Vasco vence Energético fora de casa e já sonha com a eliminação precoce na Libertadores 2026. Tirem os energéticos de perto de Fernando Diniz. Zubeldia piora o Fluminense, mas Ramon Dias piora ainda mais o Inter e Fluminense vence no Maracanã. Inter rumo ao Z4 para poder sonhar em sair do Z4. Botafogo e Santos empatam em resultado excelente para todas as outras equipes do campeonato. Esse jogo poderia ter sido 1,5. Atlético Mineiro vence com gol aos 24 segundos e garante tranquilidade para jogar mal nos 89 minutos restantes. Racha Galo! Mesmo com o maior número de escanteios, passes trocados e chutes para fora, Flamengo é derrotado pelo Fortaleza. O futebol é imprevisível. Palmeiras prioriza Libertadores em detrimento até mesmo da própria Libertadores e acaba derrotado por combinado de alunos do sexto semestre de automação industrial em Quito. O mercado de trabalho está cada dia mais exigente. E dias depois empata com o combinado de repositores de estoque terceirizados do Cruzeiro. O gerente enlouqueceu. Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Boa noite, professor e doutorando Serginho da Pereira Nunes. Serginho da Pereira Nunes. Professor. Boa noite, craque Daniel e amigos de casa. Uma rodada muito quente, craque Daniel. Uma rodada muito quente que vamos pincelar hoje aqui no programa com Campeonato Brasileiro, Libertadores e uma salpicada de Série C, Serginho. Uma pequena notícia, uma notícia rápida. A Ponte Preta é a campeã da Série C. É o primeiro título do clube em 125 anos de história. O clube teve que construir uma sala de troféus nova, Serginho. Não tinha sala de troféus, teve que construir uma, do zero. Na verdade, uma sala de troféu, né, no singular, que na verdade é apenas uma cômoda para colocar aí o troféu da Série C. Parabéns. Acompanhei esse jogo e gostei. Fiquei tranquilo porque não precisaram tirar os energéticos do estádio. Porque o técnico Fernando Diniz estava suspenso. Isso era uma preocupação que eu tinha. Como o Fernando Diniz não foi, então não tinha risco dele tomar um energético ali no cooler, né, do time do Bragantino e enlouquecer ainda mais. Uma perda para o espetáculo, Serginho. Com certeza. Agora, Fernando Diniz, ele tem um hábito, cara, Daniel, de sentar para conversar com cada jogador individualmente, cara, Daniel. Uma conversa ali, olho no olho, e também uma conversa para dar uma cabeçada individualmente em cada atleta também. Que esse é o jeito dele de passar as ideias dele, cara, Daniel. Fisicamente, ele quer passar de uma cabeça para outra. Para mostrar que cada atleta é especial, Serginho. É importante. Individualmente, cada atleta tem a sua importância. E o Vasco jogou bem. Jogou bem. Mesmo sem o Fernando Diniz e os seus métodos, e mesmo sem o Rayan, o que nem fez tanta falta assim, porque o atleta Rayan é um atleta que ele só rende o seu melhor se ele tem o Diniz ofendendo ele na beira do campo. Então deu tudo certo pro Vasco. Mas atualmente, já dá para humilhar online também. A tecnologia tem ajudado muito. Hoje a gente está vivendo a era de ouro da intimidação psicológica. E do lado do Bragantino vem me preocupando esse clube, futebol desempenhado por esse clube, apático, parece começando a ficar imune ao energético, Serginho, precisando de doses cada vez maiores. Talvez, inclusive, o Bragantino esteja correndo o risco de começar a prejudicar a marca, Serginho, do energético. Pode ser isso. Quem poderia imaginar? Uma overdose ali de energético e aí eles estão ficando imunes. Ou também pode ser que os jogadores do Bragantino estão tomando o delicioso Red Bull Zero, craque Daniel. Que é o Red Bull que não tem nenhuma substância energizante. Ele é zero de energia, ele é só o gosto de água de bateria automotiva, que é o gosto que caracterizou essa bebida. Você toma e dorme na hora, né? Com certeza. Ou vomita. Ou dorme vomitando, como faziam os grandes astros do rock. Fluminense 1, Inter 0. Esse jogo, o Fluminense e Inter, o juiz, eu não sei se você reparou, não sei se você acompanhou esse jogo, mas o juiz terminou o primeiro tempo, mas deixou o VAR verificando uma possível expulsão. Todo mundo foi pro vestiário e exatamente, o VAR ficou trabalhando. Eu acho perigoso esse precedente, palavra nova, precedente, porque o atleta agora, cara, Daniel, ele não vai ter mais um segundo de paz.
o VAR, ele pode entrar em ação a qualquer momento. O jogador pode, por exemplo, estar na casa dele e ser informado que está expulso. Ou que o gol que ele fez no dia anterior foi anulado, sendo que ele já está com os acordos de bet rodando. Ou que o gol que ele fez no ano passado não está valendo mais, Serginho. O título. Pode perder, de repente você descobre que está rebaixado. Olha o precedente que foi aberto, foi muito bom você ter trazido essa nova palavra, Serginho. E se isso continuar assim, o atleta não vai ter paz, nem um segundo, não vai poder dar uma cotovelada num aposentado, uma discussão na garagem do seu próprio prédio. Que ele pode ser expulso. Olha o absurdo para o qual estamos caminhando. Isso tem que ser estudado e analisado com muita calma. Agora, me chamou a atenção, pelo lado do Fluminense, o atleta John Kennedy, que agora, aparentemente, Serginho, ele tem uma alcunha, a alcunha de o democrata da bola. Que, não significa absolutamente nada. E 2, eu não tenho certeza se o espírito democrático é a principal característica que as pessoas lembram quando falam do presidente John Kennedy, Serginho. E democrata da bola, deve ser um atleta que acha que o time adversário também tem o direito de ter a bola. Agora, o Internacional está preocupando, hein, Serginho? Está preocupando. Perdeu a segunda partida nos últimos 3 jogos, mas o vice-presidente de futebol do clube declarou que não se arrepende de ter contratado o técnico Ramon Dias, porque ele tem um histórico de, abre aspas, criar ambientes propositivos. Então, aparentemente está justificado, o Inter pode ser rebaixado com um dos ambientes mais propositivos do Brasil. Parabéns aí à diretoria colorada. Agora, eu tenho uma denúncia, eu posso fazer uma denúncia? Pode fazer a denúncia. E a minha denúncia é o seguinte, uma denúncia importante. Durante a semana, teve um jogo do Brasileirão e ninguém sabia, craque Daniel. Bom, um jogo do Brasileirão que ninguém sabia. Liguei a televisão para ver um episódio de Chiquititas e de repente mudou de canal. Bahia e Inter, craque Daniel. E não era um jogo do campeonato passado, era um jogo desse campeonato, craque Daniel. Inclusive, Bahia 1, Inter 0, craque Daniel. Toda rodada o Inter eles estão fazendo isso. Exatamente, o Inter tá fazendo isso. Ele tá jogando escondido e ninguém sabe, perdendo jogos, inclusive. Exatamente, perdendo jogos escondidos, inclusive escondido de alguns jogadores, Serginho. Jogar escondido dos seus próprios jogadores pode até dar certo, é uma boa ideia, pode até dar certo pro Inter, mas deu errado, Bahia 1-0. O jogo Vitória e Corinthians acabou com 11 cartões amarelos, 1 vermelho e 121 passes errados. Então vamos aguardar, porque talvez essa partida possa ser anulada, porque os atletas simplesmente não conseguiram jogar esse jogo chamado futebol. Uma hora o juiz, Serginho, começou a dar cartão amarelo para os torcedores, Serginho, já que não havia mais ninguém em campo para receber o cartão, ou então simplesmente porque a torcida estava torcendo errado. Um jogo também com tantos passes errados assim, a única esperança de gol seria um gol contra. E nem isso aconteceu, porque o gol do jogo foi um gol tão feio que nem dá pra saber se o gol foi contra ou não. Foi um gol contra o futebol, cara. Parecia um gol do Campeonato Paranaense, Serginho. Exatamente. Realmente um espetáculo medonho. E agora a notícia boa é que Memphis está a 8 jogos sem marcar, ou seja, sem dar assistência, são 8 jogos sem receber bônus. Excelente notícia, não só para o financeiro do Corinthians, como para os outros jogadores corintianos, porque se o Memphis tem bônus a receber, a probabilidade do clube não ter dinheiro suficiente para pagar todo o elenco é muito grande, Serginho. Cada gol do Memphis, cada assistência do Memphis, os outros atletas do Corinthians ficam com medo, Serginho. Nem estão passando a bola para ele mais. Mas o Memphis, ele, há 8 jogos sem receber bônus, também não é bom pro Memphis, cara. Não é bom pro Memphis. Aquele mixer, por exemplo, que ele comprou no Carrefour, não foi quitado. Até agora. Eu tenho essas informações. O Vitória chegou a empatar, Serginho, mas não deram o gol porque a bola só entrou 7/8, mas aí... Que ela tem que entrar inteira também. Não, eu sei que tem que entrar inteira, Serginho, mas olha o contexto do Vitória no campeonato. Na bola entrou 7/8. Eu sei, mas não podia dar pelo menos 0,125 pontos pro Vitória? Pelo menos isso. Custava, Não Serginho. custava. Não custava nada. Não ia alterar o resultado do jogo. Não ia prejudicar ninguém. Nessa luta contra o rebaixamento, qualquer milésimo conta, gente. Pelo amor de Deus. Mas o Vitória, aí, cara, eu acho que o Vitória fez bem em não sair agora da zona do rebaixamento. Porque tem ainda mais 9 rodadas pela frente. E o Vitória tem elenco
para voltar tranquilamente para a zona de rebaixamento nessas 9 rodadas. Então eu acho que a tática do clube, Vitória, é segurar, se segura ali, pertinho ali do Santos, ou de quem esteja perto ali, para só sair na hora certa. Na liderança ali do Z4. Exatamente. Sair de preferência no último minuto da última rodada, sendo que seu jogo começando mais atrasado que os outros, para não ter risco. Eu acho que a hora do Vitória é deixar o Brasil esperando por essa escapada do Vitória para fechar ali o campeonato do Roberto poder ir para casa. Eu acho uma boa estratégia porque um Vitória fora do Z4 é perigoso demais para o próprio Vitória. A chance de voltar é muito grande. Com tantas rodadas assim, o Z4 ele puxa o Vitória. Puxa, Vitória. Historicamente. E o clube não pode correr esse risco. Agora tem outra coisa. Você mencionou o Santos aí, né? Com essa derrota do Vitória, o Santos ele poderia perder seu jogo normalmente nessa rodada, mas acabou desperdiçando essa chance e empatou. Então o que vai acontecer? O Santos vai perder quando não pode. Exatamente. Durante a semana, na vitória do Vitória sobre o Santos, o Vitória só não fez mais gols porque ele tem um ex-jogador do Santos no elenco, que é o Lucas Braga, que é um atacante que, infelizmente, não tem futebol para fazer gol. Tanto que foi substituído pelo Mateuzinho, que foi lá e fez o gol. Botafogo 2, Santos 2. Pois é, então nessa partida aí que a gente está mencionando, o Botafogo abriu o placar aos 22 segundos, Serginho. É o Santos mostrando eficiência, já sai tomando gol, não querendo deixar para perder o jogo no final. Mas, do outro lado, estava o Botafogo de Ancelotinho, que também gosta de perder no final. E no fim, deu a lógica, empate. Empate que manteve o Botafogo firme em seu objetivo de se classificar para a fase de pré-Libertadores, que é o jeito mais fácil e barato de você ser eliminado de uma Copa Libertadores. Eu acho que isso para o Botafogo é importante. Além de proporcionar, né, ao Ancelotinho o sonho de fazer um mochilão pela América do Sul. A gente sabe que todo jovem europeu gosta de fazer isso. Ele vai poder conhecer Santa Cruz de la Serra, Guayaquil, Cali, Rosário e acompanhado, né? Acompanhado dos atletas, da comissão técnica. Se o Carlo Ancelotti, o pai dele, ficar preocupado, vai ligar. Porque o Carlo Ancelotti não conhece ninguém aqui. Ele não sabe com quem o Ancelotti está andando. Fala, não, pai, eu tô aqui, eu tô com o Cuiabano, tá tudo bem, estamos aqui em Guayaquil. Então tá todo mundo tranquilo. Agora, pelo Santos, Castanel, me impressionou muito como o goleiro Brazão, ele rende bem depois que ele toma 1 ou 2 gols bobos. Ele vira um goleiraço, Daniel. Interessante esse atleta. Né? Se a equipe do Santos, por exemplo, tiver numa situação de poder, ou até mesmo querer, perder por até 2 gols de diferença, o Brazão é o goleiro perfeito, cara. Mas isso não me surpreende, tá? Isso não me surpreende porque isso é treinado durante a semana. Ele precisa dessa motivação de tomar gols bobos, até constrangedores, para precisar se redimir durante a partida. Aí realmente o rendimento dele aumenta bastante. E o técnico Vojvoda, a gente sabe que ele monta um esquema que permite que o Brazão sofra chutes a gol o tempo todo. Fazendo ali de 30 a 50 defesas por jogo. Proporciona isso. É porque o Vojvoda, ele é realmente um técnico que extrai ali o melhor de cada atleta. Então por isso que ele já arma esse esquema para o Brazão brilhar. Pergunte ao doutorando. Serginho, inauguramos esse quadro, que é um quadro que ele se assemelha um pouco ao quadro Pergunte ao Professor, mas as perguntas serão mais difíceis. Eu estou preparado, cara. É o começo já dos seus testes como doutorando. Para a banca examinadora, que você falou que tem uma banca. Chega no final, tem uma banca. Com certeza, Serginho. É claro que tem uma banca. É claro que tem uma banca. Vai ter o professor Luxemburgo na banca? Possivelmente. Já estamos em contato com ele. Ele não atendeu nenhum dos nossos telefonemas, mas estamos em contato. Ele está no nosso radar, Serginho. Eu estou preparado. Estou me preparando. Então, todo dia eu mando um áudio. Presta... Não sei se você está ouvindo. Não estou ouvindo, Serginho. Eu bloqueei você. Preste bem atenção na situação e na pergunta de hoje. O atleta Neymar afirmou no programa Jovem, comandado por um idoso, altas horas, que ele está, abre aspas, treinando bem, se recuperando bem, para ajudar o Brasil a voltar a ganhar a Copa do Mundo. Fecha aspas. O Neymar, focado em seus objetivos, aí realmente vai ficar complicado ele ajudar o Santos? Sim. Você pode desenvolver? Acabou a sua resposta, é isso? Não. Desenvolva, Serginho. Justifique sua resposta. Eu falei sim, porque eu acho que a gente não pode esquecer que o Neymar,
ele movimentou muito o financeiro do clube, do Clube Santos. Hoje o Santos, ele tem condições de contrair dívidas muito maiores do que tinha antes, né? O Santos hoje está em outro nível financeiro com o Neymar. Então eu acho que ele pode ajudar o Santos, sim. Não. Mas eu te perguntei se fica complicado ele ajudar o Santos. Você disse que sim. E você, na justificativa da sua resposta, você disse que pode ajudar o Santos? Então, eu estou anulando a sua resposta por motivo de incoerência, Serginho. No próximo programa, eu vou trazer uma nova pergunta e eu quero que você pense melhor antes de responder sim ou não. Porque se eu pedir para justificar, a sua justificativa tem que ter alguma conexão com a sua resposta. Mas eu vou reconhecer 0,5 meio ponto da sua pergunta, porque realmente, hoje o Santos é o segundo clube em Instagram com mais seguidores no futebol brasileiro. Então você trouxe dados interessantes. O Santos pode até cair para a Série B. Pode estar devendo 85 milhões ao Neymar. Mas olha a quantidade de visualizações que os stories do clube estão rendendo. E hoje o que conta, Serginho, é isso. Então tá aí a beleza da sua justificativa. O Neymar não precisa nem entrar em campo. Talvez até ele atrapalhe entrando em campo. Ele precisa estar nas redes sociais, movimentando o financeiro do clube. Olha a quantidade de publicidade de Cup Noodles, por exemplo, que o Santos pode fazer e antes não podia. Essa é a conta que tem que ser feita. O projeto é sim um sucesso. Lembrando aí que o Santos está a 1 ponto da zona de rebaixamento, mas com uma derrota ainda para cumprir diante do Palmeiras. E se isso provavelmente vai acontecer, ele tem todas as condições de entrar na zona do rebaixamento. Fortaleza 1, Flamengo 0. O Flamengo perde de 1-0 para o Fortaleza, se poupando para perder de 1-0 para o Racing na quarta-feira, Serginho. E tem mostrado futebol para perder os 2 jogos. E o Felipe Luiz, cara, a gente sabe, e ele vem demonstrando isso, ele é um grande estrategista, cara, porque é difícil você armar um time que perca para esse elenco do Fortaleza hoje. Ainda mais você perder com um time cheio de estrelas internacionais como é o Flamengo. É muito estudo, cara, é até milimétrico. O Flamengo tem muitas opções. É difícil ele entender com qual formação ele vai entrar. Às vezes você bota o cara onde está no lugar, ele vira um jogo. Ele tem condição de virar um jogo. E o Flamengo, tem outra coisa também. O Flamengo é um time muito forte no famoso deixa chegar. Deixou chegar. Deixou chegar, já era. É o famoso deixou chegar, que é o lema do clube. Exatamente, deixou chegar, já era. O único pequeno problema é que não estão deixando o Flamengo chegar. O Palmeiras não está deixando, o Racing não está deixando. E esse era um detalhe muito importante dessa filosofia do clube. Com certeza. Por enquanto, o Flamengo está na fase do deixou escapar. E outra coisa é que o Felipe Luiz, ele pode ser criticado por nós aqui, estou vendo que está sendo muito criticado na imprensa. Será criticado também aqui? Mas a verdade é que ele está, sim, atento ao nível de pressão que ele tem que administrar sobre esse elenco do Flamengo agora. Com certeza. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Você agora, às vésperas de um jogo importantíssimo, a decisão de semifinal da Libertadores, adicionar uma liderança de campeonato brasileiro, é muita coisa, não tem necessidade. Da mesma forma que você ser finalista de uma Libertadores, pode adicionar uma pressão desnecessária numa reta final de campeonato brasileiro. Então a tendência é que o Felipe Luiz dose e administre tudo muito bem, com muito cuidado, para sair derrotado das 2 competições leve. Com certeza. E um elenco bilionário desse já tem pressão demais, cara, Daniel. É convocação pra Copa, é um convite pra boate, que a gente sabe que aparece. Toda hora inaugura uma boate. Exatamente. É torcedor pedindo pra você tirar foto com uma criança feia. E vai você falar que a criança é feia, os pais não aceitam, vocês querem te agredir. Ah, o pai vai postar, ele vai te marcar. E tem o pior. Salário em dia, Isso é uma praga. Isso é uma praga. Você ganha um salário milionário e o clube paga teu salário em dia. Ou seja, a sua família sabe, cara, Daniel, que você vai receber. Isso é muito perigoso, porque teu primo tá ligado, cara, Daniel. E olha a irresponsabilidade da imprensa que toda hora noticia que o Flamengo paga em dia, Sérgio. Exatamente. Olha o problema que isso traz pro atleta, pro profissional. O teu primo sabe que no dia 5 você já recebeu e o telefone vai tocar. Quem já recebeu em dia sabe o tormento que é isso. Com certeza. Libertadores! E durante a semana, o Flamengo venceu o Racing no jogo de ida, no Maracanã, por 1-0, e chamou a atenção nessa partida, Serginho. O juiz do jogo
com uma caixa de bombom garoto escondida na camisa. E era uma super caixa. Escondida aqui nas costas. Eu acho, assim, eu não conheço a realidade desse hábito, não conheço a realidade financeira, parece que os hábitos não são profissionalizados ainda, mas eu acho que não cabe mais esse tipo de coisa que você ir na loja americana e pegar bombom, Sérgio, e sair escondido na roupa. O que é isso? É um adulto. A gente até critica pela dificuldade que a gente sabe que a loja americana tem atravessado. Com certeza. Não cabe mais. Ou então o juiz também estava com um juiz auxiliar ali dentro, entendeu? Um juiz gnomo, um juiz sábio, um juiz justo. Tipo aquele que comenta lá na página do técnico Dunga. Não, nem fala em Dunga, Sérgio, que já me bloqueou. Daqui a pouco vai saber que ele vai querer fazer contra mim. Mas, acima de tudo, foi um jogo de paciência. Paciência principalmente para ouvir o tempo todo na transmissão que era um jogo de paciência. Agora paciência, foi bom você tocar nesse palavra paciência, porque paciência é o que está tendo o atleta Samuel Lino. E nós estamos tendo com ele. Com certeza, muito mais. Porque nesse jogo completou a última etapa do processo de cebolinização dele, que é ficar sentado no banco ao lado do Cebolinha. Cebolinização, que é um termo criado e patenteado pelo cronista urbano Matheus Monks. Com certeza. Que é integrante aqui da rede de informações do Fala de Cobertura. Agora, o comentarista Roger Flores até falou que foi bom deixar o atleta Samuel Lino no banco para aliviar essa pressão dele saber que ele é uma grande decepção para a maior torcida do mundo, cara, entendeu? Inclusive, o Roger Flores, ele listou todos os defeitos do Samuel Lino para justificar que ele estava no banco. Às vezes, assim, você dizer para qualquer profissional que ele não é bom o suficiente e que ele é uma grande decepção, que ele envergonha a própria família, é o que ele precisa para render mais. Com certeza. Mas estava muito difícil também, cara, entendeu? Nesse jogo, eu acompanhei essa partida, o Flamengo furar o bloqueio do Racing, cara, entendeu? Né? Nem minar cada vez mais a autoconfiança do Samuel Lino estava adiantando. A destruição completa do ego, Serginho, é um caminho muito interessante, mas leva tempo. Leva tempo. Tava tão difícil que, para você ter uma ideia, o Felipe Luiz achou que Emerson Royal podia ser um caminho. Olha o nível de desespero que chegou o Flamengo no Maracanã. Ele conversou com a equipe dele e chegou nessa conclusão. Nível Emerson Royal de desespero. Mas a verdade é que o Flamengo tem muitas opções, tá? O Flamengo tem muitas opções, essa é a característica desse elenco. O Flamengo ataca com tantos jogadores, Serginho, que eles nem sabem para que passar a bola. A gente via isso nesse jogo. Times do Mano Menezes, por exemplo, não sofrem desse problema. Não tem um jogador do Grêmio hoje que entra em campo sem saber a sua função. Para quem perder a bola, de quem tomar gols, para qual equipe perder os jogos. É uma equipe bem treinada. Bem treinada. Parabéns. E do lado do Racing, que chamou a minha atenção, foi uma tatuagem na perna do atleta Martirena. E a tatuagem, Serginho, acredite você ou não, era a taça da Sul-Americana. Caramba, eu nem sei o que é uma taça da Sul-Americana. Cravada na perna para todo sempre, Serginho. O que o jovem não faz mais para horrorizar os pais hoje em dia, Serginho? Eu fiquei completamente chocado. Eu achei que era um cachorro. Imagina o desgosto dessa família. Eu tenho saudade, Serginho. Você é da época que o jovem tatuava uma folha de maconha, uma mulher pelada com uma cabeça de caveira pilotando uma moto, um duende sentado num cogumelo, um símbolo satânico. Um Bel Marques. Também, pode ser, mas enfim, taça sul-americana eu achei realmente um pouco demais. E falando em horrorizar, depois da partida, o repórter de campo disse que um jogador do Racing parecia que tinha saído de uma guerra, o olho todo inchado e o calção rasgado. Realmente, a quantidade de civis e soldados que sofrem com olho inchado e calção rasgado em guerras é uma das maiores tragédias que a humanidade continua enfrentando. São os horrores da guerra. Não, e falando nisso, a final dessa Libertadores pode não ser mais em Lima, já que a cidade está repleta ali de protestos violentos contra a violência. E pela outra semifinal, o Palmeiras foi a Quito enfrentar a LDU e perdeu por 3-0. Faltou oxigênio para Abel Ferreira. Faltou, cara. Não, com certeza. Como é que ele me põe no gol do Palmeiras o estudante intercambista Carlos Miguel, num jogo na altitude, sendo que esse atleta é um dos atletas mais altos que o Brasil já teve? O Carlos Miguel teve que jogar praticamente sem oxigenação cerebral nenhuma. Mas isso em si que saber no esquema do Abel, gente, você não acha? O Palmeiras tem vários atletas que também oxigenam muito pouco o cérebro, mesmo a nível do mar. O certo, na minha opinião, seria todos os jogadores do Palmeiras, principalmente o Carlos Miguel, jogarem deitados para amenizar aí os efeitos da altitude. Eu acho que o resultado poderia ser melhor. Felizmente agora não dá mais tempo.
Inclusive o Abel, né? Ele poderia orientar a equipe na beira do campo ali deitado, porque ele teve muita dificuldade em xingar a arbitragem naquela altitude. Você também precisa de fôlego. É desumano o que os nossos profissionais, não só os jogadores, como os profissionais da comissão técnica, sofrem nessas cidades. Mas a verdade é que é uma maratona, Serginho, muito pesada para o Palmeiras. Com certeza. Mesmo se a gente deixar a altitude de lado. Depois de jogar uma final antecipada contra o Flamengo, agora o time teve que jogar uma eliminação antecipada contra a LDU, Serginho. Pesadíssimo. Pesadíssimo, desumano. Palmeiras 0, Hipermercados Cruzeiro 0. O maior problema dessa partida, Serginho, pra mim, nem era a altitude da cidade de São Paulo, tá? Teve um show do Guns N' Roses no Allianz, no dia anterior, que só acabou às 11h30 da noite, ou seja, o risco de ter um Axl Rose caído ali atrás do gol era enorme, Serginho. Era enorme, mas eu não acredito, Daniel, que tenha acontecido isso, porque se tivesse, seria anunciado no sistema de som que havia uma idosa perdida atrás do gol. Eles sempre fazem isso quando eles veem uma idosa. Serginho, seu destaque para Palmeiras 0, Hipermercados Cruzeiro 0. Meu destaque nessa partida vai para os estrangeiros importantíssimos para as suas seleções em campo dos dois lados. Esse é o meu destaque, Daniel. No Palmeiras, o zagueiro do Paraguai, Gustavo Gomes. E nos Hipermercados Cruzeiro, o meu destaque vai para o zagueiro japonês, Fabrício Bruno. Atacante japonês. Ele é atacante, Fabrício Não, Bruno, ele joga de atacante no Japão. Porque no Japão tudo é ao contrário. No Japão é ao contrário. Por isso que o zagueiro Fabrício Bruno faz gols quando joga pelo Japão e gols na própria equipe. Com certeza. Entendi. Bom, de qualquer forma, Fabrício Bruno, o japonês Fabrício Bruno, ainda tentou ser tão decisivo quanto quando atua pela seleção japonesa, tomando um cartão amarelo bobo no primeiro tempo e sendo expulso no segundo, mas não adiantou. Empate sem gols, periga esse campeonato terminar sem nenhum clube campeão ou daqui a pouco o Vasco campeão do nada. Não, e olha que os Hipermercados Cruzeiro, eles começaram jogando o jogo já pressionando, tentando logo o primeiro gol, até para evitar uma entrada de um Gabigol ali no final, no segundo tempo. Desesperada de evitar isso. Exatamente. Esse inclusive, é o esquema do técnico Leonardo Jardim. O meu destaque é o torcedor que foi detido por oferecer um resto de isotônico ao goleiro Cássio, Serginho. Ele foi duramente repreendido pelos outros torcedores que não toleram esse tipo de coisa. Toleram coisas muito piores, mas especificamente isso eles não toleram. Mas eu acho que ali era um problema de gosto, porque era um isotônico sabor frutas cítricas, que ninguém gosta. Ninguém gosta. Eu, que sou um grande apreciador da água, eu nunca vou tomar um isotônico desse sabor frutas cítricas. E eu acho que ninguém vai tomar. Se eu trouxer um isotônico sabor frutas cítricas aqui, no próximo programa você não vai tomar. Eu vou tomar. Então, eu acho que o Cássio está correto em ficar revoltado com esse sabor. Você pega uma água, você mistura fruta cítrica, para quê? Por que não joga só uma garrafa d'água? Bom, e do lado do Palmeiras, com o funcionário da fotocópia suspenso, desde o jogo passado, quando ele foi expulso. Quem do Palmeiras que teve que ser expulso do estádio nessa partida foi o preparador físico do clube, Sérgio. Mas o perigo é agora o técnico Abel ter que comandar um aquecimento e ser expulso no vestiário antes do jogo começar. Entendeu? São aí os novos perigos do aquecimento que a gente vai ser obrigado a falar por aqui. Mas o Abel ele não é um ignorante completo, tá, Serginho? Como muitas pessoas podem pensar precipitadamente depois de anos convivendo com ele de perto e vendo ele ser ignorante todos os dias. Ele passa o tempo todo escrevendo, anotando. Ele tem o outro lado, Serginho. Ele escreve, ele anota seus pensamentos e no fim do jogo ele entrega esse bilhete cheio de palavrões escritos para o juiz e para toda a equipe de arbitragem. Isso é literatura. Com certeza. Cultura. Ele fica anotando todos os xingamentos que ele quer fazer pessoalmente no final do jogo para não esquecer. É um escritor obstinado. Metódico, que é a palavra nova, metódico. Exatamente. Outro dia, Sérgio, eu vi uma matéria dele fazendo uma trilha de moto numa serra, Sérgio. Um momento ali só dele, de reflexão. E ali, sozinho, na companhia apenas de sua única e verdadeira amiga, o objeto sem sentimentos que é a moto, o Abel tem seu único momento em que ele se sente livre, em meio à natureza, em cima da moto, sua amiga. Porque nessa vida, nada traz mais paz do que pilotar em alta velocidade um veículo que faz um barulho ensurdecedor enquanto emite gás carbônico em trilhas esburacadas, cheias de mosquitos, proferindo as mais repugnantes ofensas contra os árabes, gritando, gritando e pilotando sua moto.
enquanto atropela pequenos animais, sem que ninguém possa puni-lo, sem que ninguém possa sequer ouvi-lo, a não ser a fauna local totalmente amedrontada. É nesse momento que o porquinho da Índia Michael, recém-atropelado, com o corpo praticamente dividido em dois, agonizando seus últimos suspiros, pergunta: papai, quem é esse animal que passou por cima de nós? O pai, o porquinho da Índia Flávio, com seu filho moribundo nos braços, responde apenas: esse animal é o técnico multicampeão Abel Ferreira. Ponto final no Fora de Cobertura de hoje. Um forte abraço, um beijo no seu sorriso e até o próximo. Forte abraço.